Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de outubro. Eu já vou avisando que foi muita coisa. Eu efetuei a leitura só de 2 mangás, então se você é da galera dos mangás, eu vou já falar sobre os mangás que eu li agora. E aí eu já deixo o meu beijo pra você, porque eu sei que algumas pessoas não gostam de ficar até o final, né? Ainda mais se você tá aqui só por conta dos mangás. Então, bora lá. Eu li 2 volumes de Beastars, eu comprei esses mangás no final de setembro, chegou pra mim em outubro e eu não perdi tempo, eu li logo na primeira semana de outubro, porque eu tava muito curiosa. Eu li o volume 16 e o volume 17, tô gostando bastante, é que a gente conhece um pouco mais, principalmente nesse volume, um pouco mais do passado do Legoshi, né? E enfim, gente, tô gostando bastante. Eu só tô triste porque tá acabando, né? Tá chegando o final. E é isso, não tem muito o que falar sem dar spoiler, né? Também lá no inicinho do mês, né, eu finalizei a leitura de Sagarana, do João Guimarães Rosa. Pra quem me acompanha sabe que eu vinha lendo esse livro, assim, eu coloquei ele em meta, na verdade, desde, sei lá, maio, porque ele é um livro de parceria, né? Foi um presente, né? Um mimo aí da editora Global. Mas eu não tava conseguindo ler o livro, não tava fluindo pra mim, né? Na verdade, não tava me dando vontade de ler, porque Guimarães Rosa a gente tem toda uma dificuldade, né? Da estética do autor, da escrita do autor. Então, tava muito na vibe, até eu conhecer a Toca Livros, e eu já vou panfletar, mas eu quero fazer um vídeo só sobre isso, tá? Por isso que não vou me deter muito sobre Sagarana. Eu conheci a Toca Livros, é um aplicativo de audiobooks, e eles estão fazendo um trabalho fantástico com a adaptação, né? Eu falo adaptação assim, da obra literária para o audiobook, na verdade não tem adaptação, porque ele tá lendo exatamente o texto, né, mas eu acho que é uma adaptação porque há uma performance fantástica por parte do narrador, né, e eu acho que o cara, gente, ele é fantástico, fantástico, estou apaixonada pela narração, eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, vou tentar deixar, se eu me lembrar, eu vou deixar aí também pra vocês. Eu acho que tá fantástica, inclusive eu fiz até um post lá no Instagram onde eu falo um pouco mais sobre isso. Então foi ótimo, porque eu consegui ler Sagarana. Pra quem não conhece, Guimarães Rosa é um autor brasileiro, né, que vem ali na terceira fase do modernismo, ali a partir de 45, 1945, se não me engano. E aqui a gente tem, provavelmente, a coletânea de contos do Guimarães Rosa mais importante, né, a mais famosa dele, e pela minha experiência com a obra do autor, eu acho que realmente é a melhor forma de você começar a ler Guimarães Rosa. Então, eu recomendo bastante, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Do Guimarães Rosa, eu também li o Manuelzão aqui compilado em Manuelzão e Miguelinho. Na verdade, o nome aqui a gente tem 2 novelas, né? Na verdade, o nome das novelas que a gente tem aqui dentro desse livro é Campo Geral, que é a história do Miguelinho, né? E Uma História de Amor, que é a história do Manuelzão. E ainda prefiro a história Campo Geral, a história do Miguelinho, acho que ela é mais sensível e acho que é uma ótima pedida aí também para quem quer ingressar na narrativa do Guimarães Rosa, mas Manuelzão também é uma história muito bonita. No geral vai contar a história do Manuelzão e ele tem um ritual ali, né, uma tradição de fazer uma festa religiosa ali. Depois que a mãe dele faleceu, ele construiu uma capela em homenagem a ela, porque eles falavam muito sobre essa festa, então ele começou a tradicionalmente ter esse rolê religioso, né, de fazer essa festa, chamar um tanto de pessoas, e aí a gente vai descobrir tudo que tá rolando ali na cabeça do Manuelzão, nos personagens ao redor dele, tudo dentro dessa festa. Eu também quero vir falar mais especificamente sobre essa história pra vocês, mas eu quero vir aqui fazer vídeos, né, só sobre a obra do Guimarães Rosa, então a gente conversa um pouco mais, se você quer saber um pouco mais, aguarda um pouquinho que vai sair esses vídeos. Eu li também logo em seguida, também aproveitando o aplicativo da Toca Livros, O Menino de Engenho, do José Lins do Rego, e foi uma surpresa fantástica, porque lá 2 anos atrás, aproximadamente, mais pro início da minha faculdade, né, do meu curso, eu tive que ler uma obra do José Lins do Rego. Eu tive que ler, assim, né,
eu deveria ter lido, mas eu não li porque eu abandonei, que foi Fogo Morto. O que você precisa saber ao ler José Lins do Rego é que muitas das histórias dele vão se passar no mesmo contexto histórico que é ali o ciclo da cana-de-açúcar, né? Então as obras vão se interligar e, inclusive, o que eu gostei, achei muito legal, que por mais que eu não tenha lido Fogo Morto, eu abandonei. Foi uma escrita muito descritiva pra mim, muito cansativa, eu abandonei nas primeiras 40 páginas. Eu consegui notar referências de Fogo Morto aqui no Menino de Engenho. Os personagens de Fogo Morto são mencionados aqui dentro, então acho que é legal você saber. E na ordem cronológica, o Menino de Engenho é o primeiro que você tem que ler para você entender todo esse contexto histórico. E é um livro bem curtinho aí, tem umas 125 páginas, 140 páginas aproximadamente. E eu fiquei apaixonada. Primeiro que eu adoro narrativas que se passam sobre os olhos infantis. E aqui a gente vai ter a história do Carlinhos, da infância dele. Logo no início da história a gente vai saber que o pai dele assassinou a esposa. Então o Carlinhos, ele vai morar com o avô no campo, né? E o avô dele, ele tem um engenho, então ele vai narrar tudo o que ele viu ali e tudo o que ele passou ali com as influências do avô e das pessoas ali que ele acabou conhecendo, né? Uma parte da família que ele não tinha tanto contato. Então, eu amei de verdade. Eu acho que é um livro super sensível, que traz um personagem que é triste, né? Mas que me agrada muito. Eu gosto muito de ver esse psicológico dos personagens. E aqui o Carlinhos, ele é claramente um menino melancólico, né? E eu gostei muito de adentrar mesmo dentro da mente dele e entender como que a infância vai acabar moldando ele, né? Inclusive, eu até solicitei da Global, esse livro foi publicado pela Global, eu solicitei deles o Doidinho, que é a continuação de Menino de Engenho, e a gente vai continuar acompanhando a história do Carlinhos, só que agora ele é adulto, se não me engano. Então é isso, recomendo muito e me aguardem que eu vou fazer um vídeo bem especial falando sobre essa obra com vocês. Em seguida, eu li aí O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro e da Cornélia Funke. Eu já conversei com vocês sobre esse livro em 2 outros vídeos, que foi o de resenha, né? Então vai lá conferir. E também no vídeo que eu indico livros para você ler no Halloween, mas livros que não são de terror, né? Livros que são mais tranquilos. Então, recomendo que você vai lá, né, conferir. Mas eu amei essa história, uma história de fantasia com uma atmosfera muito mais dark, por se passar num contexto de guerra, né, ali no governo fascista de Franco, na Espanha, em 1944. Então, fiquei apaixonada e esse daqui eu realmente não vou falar a respeito, porque já tem vídeos aí pra vocês conferirem, mas saibam que eu amei e que ele consegue combater ali frente a frente com o filme. E para quem não sabe, o livro veio depois. E eu acho que se você gosta do filme e você ainda não leu o livro, eu acho que você precisa ler, porque ele expande muito o universo, então vai ser um prato cheio aí para você que já é fã de O Labirinto do Fauno. Eu li também A Árvore do Halloween, do Ray Bradbury. Como vocês podem ver aqui, eu já tava adentrando total no clima do Halloween, né? E eu gostei muito dessa história. É um livro mais voltado para o público infantil. A gente vai ter aqui um grupo de crianças, né, que estão no dia do Halloween, na noite de Halloween, e eles vão caçar doces e se enfiar em aventuras. Em determinado momento dessa noite, eles vão parar ali na frente de uma casa que é cunhada pela cidade como uma casa mal-assombrada, e a partir daí eles vão viver uma aventura mesmo, em busca de conhecer a essência do Halloween, a história do Halloween, nas diversas regiões, nos diversos tempos da humanidade. Então, recomendo muito também. Eu também indiquei esse livro no vídeo de dicas de livros para ler no Halloween também, né? Li também Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu comecei a ler esse livro no primeiro dia da Maratona Literária de Halloween. Não me pergunte por quê, porque ele não tem nada de Halloween. Você já deve ter ouvido falar desse livro, se você não vive dentro de um buraco, né? É um livro que tem passado por um hype aí, que já dura uns 2 anos e agora tá voltando com força, né? Porque vai sair aí nos próximos meses, né, uma série inspirada nesse livro. E aqui a gente vai ter um livro todo em forma de entrevista, onde a gente vai conhecer a história da Daisy Jones, que é uma cantora ali da década de 70, e da banda The Six,
Eles vinham fazendo um certo sucesso ali, mas nada estrondoso, até que eles decidem se juntar para gravar um disco e a coisa explode, e eles se tornam, assim, a banda mais famosa do momento. E aí não dura muito tempo, né? Logo depois, eles já se separam e as pessoas começam a especular o motivo, né, desse término aí, da banda. E aqui a gente vai finalmente conhecer a história e o que levou a banda a finalizar, né, a chegar ao seu fim. Então, gostei bastante, tem uma vibe muito gostosa de década de 70, de bandas de rock da década de 70. Apesar disso, eu não gostei desse livro tanto quanto eu gostei de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque eu acho que esse formato de entrevista me distanciou um pouco do sentimento real dos personagens, né? Então, eu não me senti totalmente ali dentro da história como eu me senti enquanto eu estava lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Apesar disso, eu acho que é um excelente livro e eu tô completamente hypada pra essa série que vai sair, porque eu acho que vai funcionar, essa história vai funcionar muito melhor nas telas, sabe? Ansiosíssima aí. Mas acho que eu vou gravar um vídeo também falando sobre Daisy Jones e a gente conversa um pouco mais por lá. Eu li também A Hora do Lobisomem, do Stephen King, e eu acho que esse livro é pra você que reclama da prolixidade do Stephen King, porque as coisas aqui acontecem muito rápido. A gente conhece ali a cidade de Tarco's Mills, eu tô lendo aqui porque não sei, né, pronunciar, e eu tinha esquecido o nome também. E uma criatura chega ali na cidade, começa a matar as pessoas, estraçalhar as pessoas, começam a acreditar que é uma fera, que é uma criatura sobrenatural, que é um lobisomem. E essa criatura, ela sempre aparece na noite de lua cheia, né? Então eu achei muito legal que o livro ele é dividido nos meses do ano, de janeiro até dezembro, né? A duração da história é de um ano. Então aqui a gente tem os capítulos, né, que tem aproximadamente 3 páginas, em só alguns momentos, assim, alguns capítulos que são um pouco maiores, e ele é todo cheio de ilustrações. Então é um livro, gente, que você lê muito rápido. Eu li ele, assim, mais ou menos 1h30, 2 horas. Tem só 150 páginas, 152 páginas, eu acho. Então a gente parte aí, né, numa viagem para tentar compreender um pouco mais essa criatura, o que tá acontecendo. Também falei um pouco mais sobre esse livro lá no vídeo de livros para você ler no Halloween, para você que tem medo, né, para você que não gosta de terror. Li também O Bebê de Rosemary, do Ira Levin, e esse livro eu quero fazer uma resenha pra vocês, então aguardem aí. Superficialmente, a gente tem aqui um casal que se muda pro Hotel Branford, apesar de um amigo deles, né, falar que o hotel ele é meio esquisito, aconteceram algumas coisas bem bizarras ali no passado, coisas meio macabras assim. Esse amigo deles avisa pra eles que não é uma boa ideia eles irem pra lá, mas eles estão encantados com o prédio, né, com o apartamento, então eles se mudam pra lá e logo eles vão perceber que as coisas ali estão meio esquisitas, assim, inclusive eles vão entrar em contato com os vizinhos deles, que são maravilhosos demais, que a ponto de você desconfiar. Então vão acontecer ali uma série de coisas e em determinado momento ela vai engravidar, e aí não vou contar mais pra vocês, mas me aguardem que eu vou fazer uma resenha sobre esse livro, porque eu achei várias problematizações, apesar de eu achar que ele é um livro pertinente por trazer questões como a maternidade pra gente de uma forma muito real, mas a gente conversa um pouco mais em um outro vídeo separado. Penúltimo livro que eu li foi o Novembro de 63, do Stephen King. Esse livro me acompanhou aí durante toda a maratona literária de Halloween, que durou do dia 16 ao dia 31 de outubro. E aqui a gente vai conhecer o professor de inglês, Jack Epping, eu estou lendo, porque eu tinha me esquecido do nome dele. O Jake, acho que eu vou chamar ele de Jake, tá? Ele não leva uma vida muito legal, assim, uma vida bem pacata. Ele acabou de se divorciar, a esposa dele era uma alcoólatra, então as coisas não deram muito certo. E agora ele leva uma vida bem pacata de verdade, assim, dando aulas, né? Em determinado momento ele vai se aproximar mais de um personagem, né, de um senhor que se chama Al Templeton. Acho que é assim que se pronuncia, provavelmente não é assim que se pronuncia. Esse senhor, ele é dono de um restaurante que ele frequenta, e esse cara vai falar pra ele, olha, entra aí nesse lugar, que é tipo a despensa dele, né, do restaurante,
E aí você me conta o que você tá sentindo aí. O Jake, ele vai acabar entrando ali e se deparando, gente, depois de procurar, né? Porque é um negócio que precisa ser bem meticuloso ali. Mas o que eu quero que vocês entendam é que ele acaba entrando numa meio que uma ruptura espaço-tempo e ele acaba voltando, né, pra 1958. Ou seja, o que o All, né, o dono do restaurante, queria mostrar pra ele é que existe ali dentro do restaurante dele, dentro da despensa dele, um portal pra voltar no passado, né? Eles estão ali, acho que em 2011, se não me engano. E o que o All conta pra ele? Fala, olha, eu estou doente, estou com câncer, estou morrendo e eu preciso passar essa informação para outra pessoa. Então ele pega e fala que o intuito dele, né, era tentar mudar o passado, um caso específico, um caso histórico, que é o assassinato do presidente Kennedy, que aconteceu lá em 63. Mas ele fala que ele não conseguiu mudar porque ele estava morrendo, né, gente? Ele tinha ali só mais alguns dias de vida, então ele sabia que ele não ia conseguir. Então ele pega e fala, olha, Jake, tá aí nas suas mãos, você tem a chance de mudar toda a história do mundo, né? Porque ele acha que teria sido evitado diversos confrontos, tipo, o mundo todo teria sido mudado se o Kennedy não tivesse sido assassinado, né? E eu não sei se vocês sabem, mas rola toda uma conspiração sobre quem matou Kennedy, porque nunca foi comprovado, né? Então, o que eu achei legal é que o Stephen King, gente, ele vai fazer uma pesquisa minuciosa, porque ele vai pesquisar diversas biografias, vai entrar em contato com diversas pessoas para poder entender a morte do Kennedy e buscar fazer suposições sobre quem pode ter matado ele, né, e quais as motivações. Então, mais do que tudo, algumas pessoas cunham esse livro como um livro sobre viagem no tempo. Eu acho que esse livro é um romance histórico, porque 70% dele é sobre essa história, né, esse contexto histórico americano, que é o assassinato de Kennedy. Também tudo que aconteceu depois do assassinato de Kennedy, tudo que poderia ser evitado, é isso que o Stephen King vai fazer aqui, ó, um trabalho de suposições, né, possibilidades, o que teria acontecido. Mas, além de tudo, eu acho que é um livro muito gostoso por também se tratar, né, dessa questão da viagem no tempo. Então, eu gostei muito, eu quero fazer um vídeo separado só para falar sobre esse livro, então me aguardem. Por fim, o último livro que eu li, na verdade, é um conto, né, que tem ali umas 60 páginas, que foi o Para a Garota de Duas Faces, da autora brasileira nacional, né, Juliana Daglio. Não sei se vocês conseguem ver, porque não tem cor, né, o Kindle ele não mostra cores, mas é um conto aí, foi lançado pouco antes, uns diazinhos antes do Halloween, né? Ele teve esse propósito, eu acho que a autora teve esse propósito, porque é um conto mais dark, né? Apesar de ser voltado para o público mais jovem. E aqui a gente vai conhecer a Alyssa Moon, que é uma menina ali que tem uns 12 anos aproximadamente. E ela tem alguns problemas familiares, ela sente que ela não é muito vista pelos pais, os pais não ligam muito para ela. E um dia ela recebe pelo correio um convite, né? Pra ir ali no circo da cidade às 11h30 da noite. Apesar de ser uma coisa muito estranha, a princípio ela não hesita, né? Ela não hesita e ela vai pra lá. Mas quando ela chega, ela vai se deparar com um homem ali muito misterioso e aí ela vai perceber que bom, não deveria estar ali, né? E aí ela vai fazer uma viagem, uma aventura mesmo. E eu não vou contar pra vocês o que ela vai encontrar lá, mas o que eu posso dizer pra vocês é que ela vai descobrir que ela tá interligada a uma coisa muito mais mágica do que ela imaginava, né? Que ela tá intrinsecamente relacionada mesmo a todo um universo mágico ali. O que eu posso dizer é que é uma escrita fluida, é um negócio que rende, sabe? Rapidinho você termina, tem só umas 50 páginas. Mas, gente, eu confesso que eu esperava mais essa autora. Eu acompanho ela pelo Instagram e eu gosto muito do trabalho dela por lá. Então eu esperava, gente, porque ela tem um certo sucesso, assim, eu esperava muito mais. Mas eu achei que a escrita dela, gente, ela coloca umas palavras difíceis. E eu fiquei assim, por quê que você tá escrevendo desse jeito? Que essas palavras, velho, não é usada por absolutamente ninguém. Sem contar que eu não achei que essa história funcionou pra
pro formato de conto, tá? Acho que as coisas acontecem muito rápido e não deu tempo nem de eu assimilar as coisas. Eu acho que quando você coloca muita informação, a coisa funciona mais com uma narrativa longa, tipo uma novela. Não acho que esse livro funcionaria como um romance também. Eu acho que a história não é cativante o suficiente para render um romance, mas quem sabe uma novela, né? Mas como conto ali de 50 páginas, mesmo que seja 50 páginas, gente, eu acho que não funcionou, tá bom? Eu acho que tem muita informação aqui e é isso. Mas eu acho que pode agradar aí o público mais jovem. A gente tem uma personagem forte, uma protagonista forte, a questão toda que ela vai descobrir ali, né, dentro daquele circo, né? É uma coisa instigante, então, de qualquer forma, fica aí a dica, tá disponível no Kindle Unlimited. Então, gente, é isso, é muita coisa, eu sei, me desculpa. Eu vou tentar editar direitinho esse vídeo pra ele ficar um pouco menor, mas é isso. Mas é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a ir lá conhecer meu canal na Twitch. Estou fazendo lives por lá segundas, quartas, sextas e de vez em quando aos sábados. Te convido também para participar da nossa LC, nossa leitura coletiva do mês, que a gente tá lendo A Vegetariana. É um livro bem curto, de umas 160 páginas, a gente separou aí durante o mês inteiro, e eu acho que no dia 26, eu sei que é no último sábado do mês, a gente vai discutir ele lá no canal na Twitch, né? Então, deixo aí o meu convite também. E lembrando que eu sempre deixo os links, né, de todos os livros que eu encontrar, que estiverem disponíveis na Amazon, aí na descrição para vocês. E se vocês comprarem qualquer coisa, seja esses livros, seja uma balinha, qualquer coisa, gente, que vocês comprarem pelo meu link da Amazon, vocês me ajudam sem gastar nada mais por isso. Então, fica aí, tá bom? A diquinha. Mas é isso, gente. Um beijo e até mais!